Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dor e eu também coloquei alguns vocábulos aqui que é interessante que a gente saiba o que significa, né? Que são algumas disfunções que podem acontecer no nosso corpo, tá? Falando sobre a dor, uma pessoa ela vai procurar por uma massagem, ela vai te procurar porque ela pode estar sentindo muita dor ou ela pode estar sentindo nada de dor, mas ela quer relaxar, né? Como existem algumas pessoas que elas são mais sensíveis à dor, outras pessoas são mais tolerantes, então existe essa diferença com essa sensação de dor, tá? Então, se a pessoa te procurou só para um relaxamento, mas às vezes na hora que você começar a palpar os tecidos daquela pessoa, na hora que você começar a aplicar a sua massagem, pode ser que ela vai perceber que em algumas áreas do corpo ela está sentindo dor. E por que isso acontece? Porque às vezes aquela região tem muita celulite. Então, se a pessoa tiver com muita celulite, gente, acaba se tornando assim dolorido. Na hora da massagem tem aquele incômodozinho, tá? Ou às vezes a pessoa pode ter um edema. O edema geralmente vai acontecer aqui nos nossos membros inferiores. Às vezes no final do dia a gente ficou tanto tempo em pé que forma aquele edema, aquela retenção de líquido lá no nosso pé. Isso costuma também ser bem doloridinho. Outra coisa que pode causar dor, gente, são os gânglios linfáticos. Às vezes eles começam a produzir muita célula de defesa, às vezes algum micro-organismo penetrou e ele vai tentar combater, vai tentar destruir, então ele vai produzir mais células de defesa. E aí, com essa superprodução, vai formar as ínguas. Então as ínguas elas costumam ser doloridas, às vezes a gente tem até febre por causa de uma íngua, tá? E elas costumam se formar na nossa virilha, axila ou aqui atrás no nosso pescoço, tá bom? Mas eu quero falar mais com vocês hoje sobre a dor muscular. Se você não assistiu a minha aula de músculo, volte lá rapidinho e dá uma olhada nessa aula, tá? Então, gente, aqui na dor muscular, a gente tem o estiramento e a distensão. Então, agora você pode falar, nossa, ela está falando duas palavras que têm o mesmo significado, né? Mas, na verdade, existe uma pequena diferença entre elas, que é o local onde elas acontecem. Por exemplo, o estiramento acontece naquela parte vermelha do nosso músculo. Lembra lá do ventre muscular? Então, o estiramento acontece ali. E o que é o estiramento? O estiramento acontece na fibra muscular. Então, às vezes acontece só o estiramento da fibra e isso já causa dor, tá? Mas pode acontecer o estiramento e também acontecer o rompimento parcial dessa fibra muscular. Isso aí também já começa a doer, sabe, gente? Vai definindo a intensidade de dor muscular. E também pode acontecer o estiramento e o rompimento total daquela fibra muscular, tá? E isso aí vai ser as variações de dores, tá? Isso aí costuma doer bastante. E a distensão, gente, acontece lá nos nossos tendões. Lembra do tendão? Lembra que o tendão é aquela parte branca do músculo, né? Que o tecido conjuntivo, ele sai ali das fibras musculares, ele se distende ali um pouquinho, né? Ele se prolonga e ele forma aquela parte branca que vai grudar lá no osso. Lembra disso? Então a distensão acontece no tendão ou aqui, ó, bem na junção do tendão, logo após ele sair aqui das fibras musculares. Pode acontecer esse rompimento aqui também. E ele acontece da mesma forma do estiramento, pode ser só uma distensão, pode ter o rompimento do tendão total ou parcial. Isso aí vai causar geralmente muita dor, tá? A gente tem também no nosso músculo a contratura. A contratura, ela é o excesso de contração que vai acontecer naquele músculo. A diferença da contratura e aqui no estiramento ou na distensão é que na contratura não acontece lesão nas fibras musculares, tá? Elas só se contraem, tá? E por elas contraírem, gente, olha só, lembra lá na nossa aula de músculo que eu falei que os nossos músculos eles são inervados, né? Nos nossos músculos tem os vasos sanguíneos porque precisa chegar o oxigênio, precisa chegar os nutrientes,
tá? Isso é super importante. Então, quando acontece a contratura, essas estruturas, os vasos sanguíneos, né, as terminações nervosas sensoriais, elas são comprimidas. Então, essa pressão prejudica o funcionamento dessas estruturas, né? E aí, as terminações nervosas sensoriais enviam para o nosso cérebro um sinal de dor, tá bom? Por isso que na contratura a gente sente muita dor. E na contratura também se formam os pontos de gatilho, os pontos gatilho. Pontos gatilhos, gente, são esses nódulos que a gente sente aqui, ó. Lembra que eu falei dos nódulos que eles causam dores? Então, são os pontos gatilhos que é formado por uma contratura. Geralmente, numa massagem, a gente consegue aliviar bastante essa dor. Nem sempre a gente acaba com esse ponto gatilho, às vezes um nódulozinho continua lá, mas a dor, ela melhora muito, tá bom? E aqui nos vocábulos eu coloquei algumas coisas que é importante que você saiba o significado. Eu coloquei fibrose. Geralmente a fibrose, ela é o resultado de uma cicatrização. Então, às vezes, acontece ali um depósito maior de colágeno, né, de fibras de colágenos. E aí, quando acontece a cicatrização, esse tecido ele fica diferente, ele forma uma fibrose, que ele fica mais durinho, mais grossinho. Então, a aparência, assim, não é muito legal. Às vezes resulta de uma lipoaspiração, de uma cirurgia plástica ou mesmo de uma lesão, tá? A herpes simples. Gente, se a sua cliente estiver com herpes, não é recomendado que você atenda essa cliente, até porque a herpes é contagiosa, né? Você pode contrair o vírus ou você pode passar o vírus para outras pessoas. Então, não é indicado. A herpes é aquelas feridinhas que a gente tem geralmente aqui no lábio, tá? Na boca. Tem também a hiperidrose. A hiperidrose, gente, é uma disfunção na glândula sudorípara. Lembra lá atrás que eu falei com vocês sobre a glândula sudorípara? Então, a hiperidrose é um excesso de funcionamento dessa glândula, tá? O hipertiroidismo, tá? Tô misturando as palavras aqui, tá? O hipertiroidismo é o excesso da produção, né, da secreção do hormônio da glândula tireoide, tá? E também a gente tem o contrário, que é o hipotiroidismo, que é a diminuição da secreção desses hormônios no nosso organismo. Então isso prejudica bastante o nosso metabolismo, tá? Tem também aqui que eu coloquei que é interessante você saber sobre a psoríase. A psoríase, gente, é uma doença de pele, é uma doença, na verdade, autoimune. Ela é uma inflamação crônica. Geralmente a região fica vermelha, ela começa a descamar, mas a psoríase não é contagiosa. Então você pode atender normalmente a pessoa que está com a psoríase, que não vai te contaminar, não tem problema nenhum, tá? Sudorese é a produção excessiva de suor, tá? Quando acontece aqui a hiperidrose, vai produzir mais suor, né? Que resulta na sudorese. E os tumores, né? Câncer, né? Esses tumores, eles são as formações dos nódulos. Então, esses nódulos, eles podem ser benignos, como eles podem ser malignos, tá? Então, você tem que ter toda uma atenção sobre isso. Então, eu acho que eu passei aqui algumas coisas para vocês, que eu achei que a nossa aula ficou bem interessante. Desculpe aí as minhas enroscadas, as falhas nossas, tá? Mas vamos seguir aí, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!